Existe um mito muito forte no Brasil. Alugar é jogar dinheiro fora. Quem nunca ouviu isso da mãe, do tio, da tia, vizinho, primo, passarinho, de todo mundo? Mas e se eu te dissesse que tudo é possível? Neste vídeo, eu vou te ensinar a calcular o que faz mais sentido para você. Pois como boa economista que sou, posso te afirmar que tudo depende. Depende da sua situação financeira, depende das taxas de juros atuais no Brasil, depende de uma série de fatores. E hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar a calcular o que é melhor para você, comprar ou alugar um imóvel. Vem comigo. Antes de tomarmos qualquer decisão, precisamos fazer contas. Os números não mentem. Vamos fazer uma simulação juntos? Para isso, nós vamos lá para outra tela que eu vou te mostrar na prática como calcular o que faz mais sentido para você. Eu trouxe para vocês nessa planilha uma simulação do que vale mais a pena, alugar ou comprar um imóvel. E para isso, aqui já na aba de instruções, eu trouxe para vocês o passo a passo do que precisa ser feito na aba posterior, que é a aba alugar ou financiar. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como utilizar essa aba e como fazer os cálculos necessários para saber se vale mais a pena você comprar ou alugar um imóvel. Nessa planilha você deve preencher apenas as células que estão aqui pintadas de amarelo. Todas as demais são calculadas de forma automática. E aqui para o nosso exemplo, a gente vai começar trazendo qual que é o valor do imóvel. E a gente vai ter aqui um valor de R$300 mil como um valor aí, exemplo, para o nosso imóvel. A planilha já calcula de forma automática qual deveria ser o valor de entrada, que normalmente é 20% ali do valor do imóvel. Com isso, a gente tem aqui que uma entrada que nós teremos que dar é de R$60 mil. Automaticamente, a planilha calcula para a gente o valor do financiamento, que é o custo total do imóvel menos o valor de entrada. Com isso, aqui no nosso exemplo, a gente teria aí que financiar o valor de R$240 mil. Para a gente ver qual seria a taxa de juros ao mês, atualmente, no momento em que eu gravo esse vídeo, o valor da nossa taxa Selic está em 14,25%, que é a taxa de juros utilizada pelos bancos como base para realizar financiamentos. Óbvio que os bancos não se utilizam ali dos 14,25, que é a taxa nacional. Eles sempre colocam uma taxa extra. Mas, para facilitar aqui as nossas contas, a gente vai se utilizar da taxa Selic. Porque a taxa de juros de financiamento depende muito do seu score. Às vezes, seu score é bom no mercado e a sua taxa de financiamento pode ser menor ou maior. Então, aqui você vai lá, faz uma simulação no seu banco e você consegue colocar aqui qual que é a taxa de juros mensal que você vai pagar pelo financiamento. Então, aqui eu coloquei o valor anual para a gente converter em meses e a gente já sabe que a nossa taxa de juros mensal vai ser, então, de 1,12%. Pelo prazo, e aqui eu simulei que a gente vai passar 30 anos financiando esse imóvel, né? Se nós vamos passar 30 anos, nós teremos aí 360 meses. Com isso, nós temos que a nossa planilha automaticamente calcula o valor das parcelas de um financiamento do tipo SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, que é normalmente o tipo de financiamento utilizado aqui no Brasil. Então, para começar essas parcelas de financiamento, você teria que ter um valor de R$ 3.360 para aproximar aqui as nossas contas. Agora, aqui embaixo, a gente vai fazer uma outra conta, alugar ou financiar. Vamos supor que a gente decidiu não comprar o imóvel. A gente vai investir, então, aquele valor de entrada que a gente tinha, uns R$60 mil. Então, a quantidade investida inicialmente vai ser aqui de R$60 mil. E a minha capacidade de aporte, né? Vamos supor que mensalmente eu consiga separar R$4 mil do meu salário para investir. Então, vamos colocar aqui R$4 mil. Mas, se eu não vou comprar o imóvel, eu preciso pagar um aluguel sobre ele. Como que a gente faz o cálculo médio de um aluguel de um imóvel de R$300 mil? Normalmente, os proprietários pegam o valor total do imóvel, pegam ali 7 ou 8% desse valor, divide por 12 meses e esse passa a ser, então, o custo de aluguel desse imóvel. Então, aqui no nosso exemplo, o nosso imóvel custa R$300 mil. 7% desse imóvel dividido por 12 meses vai dar aí um valor de R$ 1.750. E é esse valor que a gente vai utilizar aqui como valor de aluguel do nosso imóvel. Com isso, se eu tenho 4 mil disponível, eu vou utilizar 1.750 para pagar o aluguel,
me sobra então R$ 2.250 para investir. Qual que é a rentabilidade dos meus investimentos? A gente vai utilizar aqui a mesma rentabilidade aqui da taxa Selic. Então, ao mês, 1,12%. Com isso, ao final aqui dos meus 360 meses, que é o valor aí de 30 anos, eu vou ter um retorno de investimento de 14 milhões de reais. Ou seja, um valor muito acima do que o valor ali que eu utilizei para pagar o meu imóvel. Ou seja, ao fim de 30 anos, eu teria em investimentos 14 milhões de reais. Se eu investisse religiosamente R$ 2.250, que é o que me sobraria depois do pagamento do aluguel. Enquanto que aqui, se eu optasse por realizar um financiamento, no fim das contas eu teria pago ali R$ 725 mil para obter esse imóvel. Mas Núbia, você não está levando em consideração a taxa de valorização do imóvel. Então, vamos continuar aqui no nosso exemplo. Eu pesquisei, em média, nos últimos 10 anos, os imóveis em São Paulo, que é onde eu moro hoje, tiveram uma valorização de 5%. Você pode pesquisar no seu bairro, na sua cidade, só jogar no Google. Qual que é a taxa de valorização dos imóveis, por exemplo, de São Bernardo do Campo, nos últimos 10 anos? E aí, com esse valor, você traz aqui para a planilha. Como eu vou trazer o exemplo de São Paulo, a gente teve aí que nos últimos 10 anos a taxa de valorização foi de 5% ao ano. Então, 5% vai ser a minha taxa de valorização. Então, se esse imóvel de R$ 300 mil valorizar 5% todos os anos, ao fim de 30 anos, esse imóvel vai estar valendo R$ 1 milhão. Ainda um valor muito abaixo dos 14 milhões que eu teria se tivesse investido o meu dinheiro. Sendo assim, nessa simulação que nós estamos realizando, vale muito mais a pena alugar o imóvel e investir a diferença do que financiar o imóvel. Mas Núbia, vamos para um terceiro ponto. Eu consigo financiar e ainda assim me sobra um dinheiro para eu investir ao fim do mês. E aí, o que vale a pena? Nesse caso, para esse nosso exemplo, a gente vai fazer as contas. Aqui, então, nós temos a quantidade investida, a quantidade de dinheiro que a gente conseguiria investir inicialmente depois de dar entrada no nosso imóvel. Aqui, aqueles 60 mil eu vou utilizar para dar entrada. Então, vai me sobrar R$0. Não tenho dinheiro aqui como valor inicial nos meus investimentos. Como eu disse para vocês, a minha capacidade de aporte, a minha capacidade de investimentos que nós utilizamos até aqui no exemplo anterior, né, capacidade de aporte, foi de R$4 mil. Então, eu vou trazer isso para cá também, R$4 mil. Contudo, nós temos ali o valor da parcela do nosso financiamento que já é trago para cá de forma automática, que está ali no valor de R$ 3.354. Com isso, sobraria ali um valor para investir religiosamente todos os meses de R$ 645. Aqui nessa célula a gente preenche a rentabilidade. E a rentabilidade vai ser a mesma dos nossos exemplos anteriores, de 1,12%. Então, vamos preencher aqui, 1,12%. Com isso, ao fim de 30 anos, se eu tivesse comprado o imóvel e investido a diferença nas taxas atuais de juros que nós temos, o nosso valor total de rendimentos ali dos nossos investimentos, o retorno sobre os investimentos seria de mais de R$ 3 milhões. Ou seja, se eu comprasse o imóvel ao fim, do período, eu teria pago R$ 725 mil e mesmo com a valorização desse imóvel, ele custaria ali, depois de 30 anos, R$ 1 milhão. Se eu só investisse, eu teria ao fim dos 30 anos R$ 14 milhões. E se eu investisse e financiasse o imóvel, eu teria ali ao fim de 30 anos R$ 3 milhões. E mais o meu imóvel quitado. Sendo assim, aqui eu teria o custo que eu paguei foi de 725 mil, o imóvel estaria valendo 1 milhão e 200. Nesse caso, vale a pena financiar o imóvel mesmo assim, mesmo eu tendo um valor ali a mais para investir e seguir investindo mesmo com financiamento? Não, não vale. Se eu pegasse todo esse valor do imóvel e utilizasse para investir nas taxas atuais de juros, que é através do Tesouro Selic, que é a renda fixa, que é o tipo de investimento mais seguro do Brasil, ainda assim valeria mais a pena pegar esse dinheiro e investir do que financiar um imóvel. Mas lembre-se, isso é verdade para o nosso exemplo. Pode ser que daqui 2, 3 anos
a taxa de juros esteja baixíssima. Pode ser que na sua região o imóvel valorize muito mais do que 5%. Existem diversos fatores que precisam ser levados em consideração para chegar nessa conclusão. Por conta disso, você terá acesso a essa planilha e poderá adaptar todos esses valores à sua realidade. E aí, ficou mais claro para você agora? Mas calma aí, a vida não é só números e planilhas não. Existem fatores emocionais e práticos que nós precisamos levar em consideração. Fator número 1. É o seu sonho ter uma casa própria? Se sim, compre! Essa decisão não é só financeira, é sobre a realização de um sonho. Segundo ponto, você consegue poupar dinheiro para além do aluguel? Ou seja, você vai sair de casa agora e você tem dinheiro para pagar ali o aluguel mais investir? Caso não, se você só tiver o dinheiro para pagar a parcela do financiamento, então financie uma casa. Se você não tem um dinheiro extra sobrando para além do aluguel para poder investir, todo o seu dinheiro ao longo dos meses vai ser utilizado só para pagar aluguel e não ver esse dinheiro multiplicando. Ou seja, no fim das contas, seu dinheiro não vai crescer, você não vai ter um imóvel próprio e você vai passar a vida inteira morando de aluguel. Ou seja, repetindo, se você só tem o valor que dá para pagar ou a parcela do financiamento ou o aluguel, sem sobrar nada no fim do mês para qualquer outro tipo de investimento, então financie, pois senão o seu dinheiro será todo para pagar o aluguel e você vai ficar nisso o resto da vida, nunca conseguindo investir, vendo o seu dinheiro multiplicar e nunca tendo então o imóvel próprio. Terceiro ponto, qual é o cenário econômico atual? Hoje nós vivemos uma das maiores taxas de juros dos últimos anos. Então, hoje o cenário econômico está valorizando quem investe e não quem faz dívidas. Ou seja, definitivamente não é o momento ideal para quem quer financiar uma casa. Então, se você pode esperar, espere. O momento ideal é quando as nossas taxas de juros estão abaixo de 10% ao ano. Quanto mais próximo de zero, melhor. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer de novo. Então, claro, se você precisa urgente financiar o seu imóvel, financie agora e depois, conforme as taxas de juros forem diminuindo ao longo dos anos, que é o que a gente espera, você vai até o seu banco e renegocia essa taxa de juros, se adequando à sua nova realidade e à nova realidade econômica do Brasil. Lembrem-se que o exemplo que eu trouxe aqui para vocês na planilha se refere ao dia de hoje, em que a nossa taxa de juros está em 14,25% ao ano, uma das maiores dos últimos anos. Mas pode ser que daqui 1, 2 anos a gente volte para patamares de 2, 3% da taxa de juros. E aí o cenário é outro. Provavelmente num cenário assim vale mais a pena financiar uma casa do que alugar. Por isso, é super importante a gente saber qual que é a taxa de juros atual e qual que é o momento econômico que a gente está vivendo. Contando uma história pessoal aqui para vocês, quando eu fiz 18 anos, meu sonho era ter a minha casa própria. Por conta disso, eu comecei a fazer um monte de conta para saber o que valeria mais a pena quando eu saísse da casa da minha mãe. Seria financiar ou alugar um imóvel. E sabe o que eu fiz? Decidi alugar um imóvel. Mas isso porque hoje eu tenho recursos financeiros que me permitem pagar o aluguel e ainda sobrar dinheiro no fim do mês para que eu possa investir. Óbvio que se eu não tivesse um valor extra para investir, eu teria optado pelo financiamento. Inclusive, esse valor extra que eu invisto todos os meses me ajudou a montar a minha reserva de emergência e uma carteira diversificada de investimentos. E, consequentemente, isso me possibilitou ter paz financeira. Hoje eu tenho um patrimônio muito maior do que se eu tivesse comprado o imóvel naquele momento quando eu queria sair da casa da minha mãe. Mas então, como você decide o que é melhor para você? Vamos fazer um passo a passo juntos. Primeiro passo, faça as contas. Compare o custo do financiamento com o aluguel, mas investimento da diferença. Segundo passo, avalie a sua situação financeira. Você tem uma reserva de emergência? Você consegue poupar além do aluguel? Terceiro passo, considere o cenário econômico. Taxas de juros altas favorecem o aluguel. Quarto passo, pense no longo prazo. Qual opção te dá mais flexibilidade para oportunidades futuras? Por exemplo, às vezes a gente está aqui com 18, 20, 24 anos querendo comprar um imóvel, mas existem inúmeras possibilidades de promoção no emprego, de mudança de cidade. Às vezes, o fato da gente comprar um imóvel faz com que a gente queira ficar sempre ali. Isso nos restringe a oportunidades futuras de mudar de cidade e de viver novas experiências. Quinto passo,
não ignore o lado emocional. Se ter uma casa própria é teu sonho, isso tem valor também. E aí, toda essa planilha cai por terra. Se você quer, se é o teu sonho, então compre a sua casa. Dinheiro não é só sobre números, é sobre realização de sonhos. Mas atenção para essas armadilhas. Primeiro, não caia no efeito manada. Só porque todo mundo está comprando uma casa, não significa que é melhor para você. E muito pelo contrário, não significa que é porque está todo mundo alugando que isso é o que se encaixa melhor na sua realidade, no seu momento de vida. Segundo ponto, não subestime os custos extras da casa própria. Por exemplo, IPTU, condomínio, documentações, manutenção, tudo isso pesa no orçamento. Todas as contas que nós fizemos levam em consideração apenas o custo do imóvel e o custo do financiamento, mas tem uma série de outras taxas e contas embutidas quando a gente está falando na compra de um imóvel. Mas e aí? Agora que você tem as ferramentas para tomar uma decisão informada, você precisa se lembrar que a decisão de comprar ou alugar não é apenas uma decisão financeira. É sobre construir um patrimônio e realizar os seus sonhos. E aí, cada decisão pode fazer sentido para um grupo, enquanto não faz sentido para o outro. Por isso, é super importante que você adeque todos esses dados, todos esses números à sua realidade financeira e aos seus sonhos também. Se eu conseguir utilizar todos esses conhecimentos para mudar de vida, você também pode. Comece hoje mesmo a fazer suas contas. E não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a nossa equipe vai estar 100% à disposição para sanar todas as suas dúvidas. E não deixa de me dizer se você vai ser do time que vai comprar ou do time que vai alugar. Até mais!